Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa do interior ao sagrado. Hoje nós vamos falar sobre uma das necessidades humanas, necessidade de crescimento, necessidade de evolução. E eu quero começar te perguntando, você, olhando no fundo dos meus olhos, através dessa tela, tudo que você viveu e vive até hoje, você acha que foi em vão? Toda lágrima derramada, todo desafio superado, desafio que você encarou e você superou, as feridas cicatrizadas, todas as lições de tudo que você viveu e você aprendeu com essas lições. Isso foi em vão? Você acredita que essa bagagem de toda a sua jornada, essa bagagem, ela é na verdade um tesouro, um manancial de um potencial que te trouxe sabedoria e força? Isso é crescimento, é o caminho para a evolução. Nós crescemos com as adversidades da vida, com o sofrimento, quando nós escolhemos, porque o sofrimento, eu falei isso em um dos vídeos anteriores, que o sofrimento ele é como uma linha tênue e ele nos leva, é uma linha tênue, o sofrimento nos deixa muito frágeis, mas nos leva a uma bifurcação, e nessa bifurcação você tem dois caminhos e você vai escolher um caminho. Ou você escolhe o caminho do aclive, do crescimento, da ascensão como pessoa em áreas da sua vida, ou você escolhe o caminho do declínio, do declive, que é o caminho da amargura, o caminho de você ter se tornado uma vítima e viver nessa condição de vítima, onde você não encarou os desafios, porque toda dor é um desafio. Para superarmos as nossas dores, nós temos desafios. Isso chama-se resiliência. Então, a resiliência não é nós enxergarmos a resiliência de uma maneira muito simplista. Não é só a questão de você superar, mas é a questão de você enxergar o sofrimento como uma oportunidade. Em meio ao caos, à turbulência, você encontrar uma posição clara e objetiva e enxergar uma oportunidade presente nisso, onde você vai amadurecer, onde você vai rever os seus conceitos, os seus princípios e valores. E o que você viveu, o que você está vivendo, parar e fazer uma autoanálise e refletir. Até que ponto eu tenho responsabilidade nisso? Quais foram as minhas falhas, os meus erros, as minhas fraquezas, as minhas dificuldades? E você se refletir sobre isso e se arrepender e querer ser diferente, querer ter melhorias, aproveitar essa dor para que você faça dela uma pessoa melhor, através dela. Isso é resiliência. E em meio ao sofrimento, às dificuldades, nós nos conhecemos muito mais. Conhecemos as forças que nós temos, as virtudes,
o potencial que nós temos. Porque para você superá-las, você precisa encontrar essas forças. E é em meio às dificuldades que nós nos descobrimos. Então, isso é resiliência. Então, o caminho que você escolhe, que é o caminho do aclive, o caminho do crescimento, da evolução, ele se dá através dessa escolha, que é escolher ser resiliente. Então não tem como você crescer se você não for resiliente. E esse crescimento, ele não se dá apenas através das dores, do sofrimento, das dificuldades que nós vivemos na vida, das aflições, das angústias em quais por muitos momentos na vida nós passamos. Mas é um conjunto, uma junção de tudo que você aprendeu, de todo o conhecimento natural, conhecimento humano, conhecimento técnico, de tudo que você se desenvolveu. Então nós usamos todo esse conhecimento porque o conhecimento ele desenvolve o nosso intelecto. E tudo isso corrobora para que você seja resiliente, para que você se descubra e inclusive para você utilizar todo o conhecimento que você obteve. Então é algo extraordinário e o nosso cérebro, a nossa mente tem uma capacidade que nós desconhecemos. E nós só passamos realmente a conhecer quando nós vivemos em situações de dificuldades onde muitas vezes nós sofremos ameaças. Quando a lei da sobrevivência ela é ativada, nós nos descobrimos a nossa inteligência, essa capacidade extraordinária, incrível que o ser humano tem. Então, no vídeo, um desses outros vídeos que eu falei que o sofrimento é uma linha tênue, eu falei sobre a resiliência e falei sobre a resignação. E quando você escolhe a resignação, você está escolhendo, na verdade, o declínio, o declive, porque a resignação, você entra numa aceitação, você entra num conformismo e você fica totalmente paralisado, ou seja, você entra na certeza, que também é uma necessidade humana, mas você entra na certeza negativa. Então você vive essa necessidade humana de uma maneira negativa, onde você está paralisado, onde a dor te paralisou e você desenvolveu muitos pensamentos negativos e são pensamentos que te limitam. E você não explora o que há de melhor em você que você nem sabe, nem conhece, é desconhecido para você. Por isso que os sofrimentos da vida, eles são extremamente valorosos, porque eles nos ajudam. São momentos cruciais que nós temos na vida, como oportunidades de explorar pela necessidade aquilo que existe de melhor para que a gente saia dessa condição, para que a gente supere, para que a gente encare esses desafios. Então, basta você fazer essa escolha do caminho do aclive, para que você comece a viver essas experiências e entender que isso é real. Porque muitas vezes a sua mente, ela vai te dizer que não é real, que você não vai conseguir, que você não tem capacidade e isso vai te gerar insegurança. E que você não é merecedor. Nunca vai acontecer. Então, isso é uma mentira. E você acredita nessa mentira. Então, você precisa dar o primeiro passo. E para isso, querido, requer fé. A fé, ela é o maior impulsionador, propulsor da resiliência. A fé. E
e através da fé vem a esperança, a paciência. A resiliência requer paciência, requer fé, requer esperança, requer otimismo, requer perseverança, requer garra, coragem e ousadia. Você vai ter medo? Vai. O medo, ele se faz muito presente na nossa vida. Em vários momentos e em diversos momentos, situações. Mas lutar contra o medo não é o caminho. Eu aprendi uma vez, eu vivi uma situação onde eu não estava bem emocionalmente e gerou muito medo em mim. E uma vez eu conversando com um amigo meu, um psicólogo, ele falou algo muito interessante para mim, que eu fiquei refletindo muito e nunca mais eu esqueci. E hoje eu instruo, ajudo, oriento os meus pacientes sobre isso. Ele falou que o medo, quando você luta muito contra o medo, e não é só em relação ao medo, outros tipos de conflitos internos, onde certas emoções estão muito presentes, mas aqui no caso o medo. Quanto mais você luta contra o medo, mais você está dispondo de uma energia. E você vai ficando exaurido por tanto medo, por tanto lutar contra o medo, porque requer uma energia. E você acaba tendo uma fadiga emocional, uma fadiga física e uma fadiga espiritual. Então, ele falou assim para mim, Kelly, para de lutar contra o medo. Quanto mais você luta contra o medo, mais você fica paralisado. E aí ele falou assim, dialoga com o medo. Procura entender por que está sentindo medo. O que está por trás desse medo. E tenha empatia com o medo. E convida o medo para caminhar com você de mãos dadas. E fala para ele, vamos enfrentar isso juntos? Vamos dar um novo sentido a isso? E dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo simplesmente sem gerar expectativas. E simplesmente dá o primeiro passo. Convida a fé para que você dê o primeiro passo. E quando nós damos o primeiro passo, já é uma grande vitória. Porque o medo, ele começa a enxergar e já vai surtindo efeito e vai deixando de te paralisar. Então, o medo, ele vai se dissipando de você, porque você vai se dando novas chances, oportunidades de viver novas experiências, onde outrora o medo estava te paralisando. Então basta nós conseguirmos dar o primeiro passo, sem você ficar conflitando com o medo. Então, encarar os desafios é natural nós sentirmos medo. É natural acharmos que nós não somos capazes, não vamos ser capazes. É natural você ficar inseguro, por isso medo. É natural você ficar antecipando um futuro, imaginando o que vai acontecer, porque se você está com medo, tudo que você imaginar como vai ser negativo. Porque o medo faz isso com a gente.
Mas, se no seu interior, de toda a força do seu coração e da sua alma, você realmente não quer viver assim, não quer estar assim, porque você está vendo que isso não vai te levar a lugar nenhum, e muito pelo contrário, vai prejudicar a sua vida e já está te prejudicando em vários sentidos. Se você tem esse desejo ardente no seu coração e você seguir essa orientação aqui que eu estou te passando e você começar a ter esse diálogo interno, dialogar com o medo, você pode ter certeza que o que vai te impulsionar a dar o primeiro passo é a decisão interna. Eu falo muito, já falei em vários vídeos, sobre o poder da decisão interna. Queridos, nós seres humanos fomos criados com necessidades fundamentais que nos impulsionam, que nos movem. E uma dessas necessidades é a necessidade da evolução, é a necessidade de crescer, necessidade de nos desenvolvermos, de a cada dia nos tornarmos pessoas melhores, de amadurecer, de nos descobrirmos. E como eu falei antes, situações que acontecem em nossas vidas, que são situações que nos provocam a vivermos essas necessidades e essa necessidade de crescer, de evolução. Você se depara com essa necessidade e é onde você vai escolher qual é o caminho que você vai escolher, se é do aclive, se é do declínio. E quando você escolhe o caminho do declínio, você está indo contra a sua necessidade humana, a sua necessidade natural, que é de crescimento, de evoluir, que é de superar, que é de ser resiliente. Porque Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos deu essa capacidade. Ele nos deu uma capacidade espiritual incrível. Ele nos deu uma capacidade de desenvolvermos uma inteligência espiritual, onde, de acordo com cada necessidade, de acordo com as circunstâncias de adversidades, nós temos essa oportunidade, eu não me canso de falar essa palavra, oportunidade, de desenvolvermos a nossa espiritualidade, a nossa sensibilidade, o que nos torna, através das experiências da vida, através das superações, o que nos torna pessoas mais sábias, pessoas que têm uma maturidade para encarar os novos desafios que a vida nos traz, mas de uma maneira mais sábia, de uma maneira mais consciente, mais resiliente. E quando você escolhe o outro caminho, você está anulando o sentido da vida. Porque a necessidade de evolução é uma necessidade constante que faz com que a nossa vida tenha sentido. Porque você vai se descobrindo, você vai se desenvolvendo, você vai descobrindo o seu potencial, você vai aprendendo. E a sua mente é uma mente de crescimento. O seu campo de aprendizado é um campo que ele é extraordinário e é algo que é tão desconhecido e a gente só vai descobrindo isso conforme a gente vai vivenciando essas experiências. Então, você é impulsionado a você buscar cada vez mais
para que você saia dessa condição. E tudo isso é um processo que é um tesouro. É um tesouro, é um manancial de potencialidades que não é só para você, mas que começa em você a partir da sua vida. E através da sua vida, você vai contribuir para a vida dos outros. Você vai passar a ensinar muito, você vai passar a ser um exemplo de tudo isso com muita autoridade e propriedade. Então, imagina o legado que você está construindo através das suas escolhas, das suas decisões, através dessa decisão interna, de você seguir o fluxo dessa necessidade humana, que é a necessidade de crescimento e de evolução. Tem uma história na Bíblia que me fascina muito e me inspira muito, que está em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 45, exceto o capítulo 38, que é a história de José, o famoso José do Egito. Eu vou dar aqui só uma resumida nessa história, porque o final, que o resultado, né? Mas na verdade, o que é rico na história de José é todo o processo que José vive e como ele recebe tudo que ele recebeu ali da vida durante esse processo, como ele recebe, como ele assimila e absorve, e as escolhas que José faz. Então a Bíblia, ela é tão real que os grandes homens e mulheres de Deus, os personagens da Bíblia, eles mostram a sua humanidade, mostra a sua dualidade humana. Então, eles têm as suas falhas e existem as consequências das suas falhas. Mas o que é lindo é você enxergar Deus na história de cada um deles. A benevolência e a misericórdia de Deus sobre cada um deles, porque Deus está no processo da vida de cada um deles. Então, a história de José, o início da história de José foi marcado por um favoritismo. José era filho de Jacó, que era um dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. E José era filho de Jacó com Raquel, e Raquel era a esposa escolhida amada de José, né? E de Jacó. E Jacó, ele tinha se casado, foi o primeiro casamento dele, que tem toda uma história aí, que ele foi enganado pelo sogro dele. Ele queria Raquel, mas o sogro primeiro deu a Lia e depois a Raquel. Mas veio o filho José e Jacó, diante dos outros filhos, eram 12 filhos, diante dos outros filhos, Jacó, ele demonstrou, era muito nítido, ele não escondia esse favoritismo que ele tinha a José. E isso despertou muita ira, muita rejeição, muito ódio dos irmãos. Despertou inveja. E José, na sua inocência, na sua imaturidade, aos seus 17 anos, José teve sonhos de ascensão, onde todos eles, a família, ia se prostrar diante de José. E José, ele contou esse sonho para os seus irmãos, sabendo o que os seus irmãos sentiam já por ele. E os irmãos ficaram com mais ódio ainda de José. Então, os irmãos tramaram em matar José, porque não estavam suportando viver essa diferença, né? E essa comparação.
porque toda comparação ela traz dor, traz sofrimento, e nós seres humanos temos isso de uma forma muito arraigada, a questão da comparação. Então, eles tramaram, Rúben não era a favor, e até que acabaram decidindo que iam jogar José no poço, depois voltaram e venderam José para os ismaelitas, venderam José como escravo. E José foi parar no Egito, na casa de Potifar, que era um oficial do faraó, o braço direito do faraó. E José, ele saiu do berço da sua família, onde ele tinha tudo, ele era mimado, o melhor sempre era para ele. Ele era o filho querido de Jacó, o privilegiado. E de repente ele estava se vendo numa situação de um futuro incerto. E um país estrangeiro, com uma cultura totalmente diferente e com crenças diferentes da que ele recebeu. Então José, ele cresceu até os seus 17 anos num berço onde eles acreditavam em Deus, onde eles sabiam do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Então ele tinha os princípios e os valores arraigados nele. Ele foi educado nessa fé do Deus único, onipresente e onisciente, o Deus soberano. E ali na casa de Potifar, ele começou a se destacar. Por quê? Porque era algo natural dele, era da essência dele. Ele tinha os princípios. E a Bíblia fala que José, ele era um homem muito formoso, de um lindo porte. E a esposa de Potifar, ela se interessou por José e tentou seduzi-lo. Só que José era muito íntegro a Potifar. José, ele tinha caráter, ele tinha os princípios. Então, como Potifar tinha visto algo diferente em José, o potencial, o caráter de José, a postura, o comportamento de José, Potifar, ele tinha confiado a ele os seus bens para que ele administrasse. E ele administrava muito bem. Então, olha só, a gente já vê que ali já começa a se destacar e a sinalizar os dons e os talentos de José. Então, José, ele não aceitou se deitar com a esposa de Potifar e ele acabou deixando o seu manto, enfim, uma parte da sua veste na mão da esposa de Potifar. Ela ficou furiosa porque ela foi rejeitada. Então, o orgulho ferido dela, o que ela fez? Ela mentiu, fez um escândalo, dizendo que José tinha tentado estuprá-la, enfim, assediá-la. E aí, para aquela época, uma situação dessa, na posição de Potifar, era para José ter sido sentenciado à morte. Mas Potifar, José encontrou graça em Potifar. Então, Potifar tinha se agraciado de José. E o que ele fez? Qual foi a sentença? Ele livrou José da morte e ele prendeu José. Então, a Bíblia não fala quanto tempo José ficou preso, mas segundo alguns teólogos, pelas contas, José ficou aproximadamente 10 anos preso. E ali preso, eu acredito, a Bíblia também não relata todo esse período, tudo que aconteceu com José. Mas José, ele se manteve
Ele foi resiliente, ele teve paciência e fé. Porque eu acredito que José, ele se apoiou muito, e o que fortaleceu muito essa fé foram aqueles sonhos que ele teve. Então, era uma convicção que existia em José, de que Deus o chamava para algo. E ele acreditou piamente naqueles sonhos, e que aqueles sonhos foram revelação de Deus para a vida dele. E José, ele se dava bem com todos. E teve uma questão do padeiro e do cozinheiro, onde ele interpretou, eles tiveram um sonho, e ele interpretou. Então, Deus lhe deu um dom ali no momento para interpretar os sonhos. E realmente aconteceu da maneira como José interpretou. E José pediu para que o cozinheiro não esquecesse dele diante do faraó, porque o cozinheiro voltou à sua posição. E depois de 2 anos, José ainda preso, o faraó teve um sonho e ele ficou muito perturbado com esse sonho. E o cozinheiro lembrou de José, que José tinha interpretado o sonho dele, e aconteceu exatamente como José interpretou. Então o cozinheiro lembrou de José e falou de José para o faraó. E José foi chamado pelo faraó, e o faraó contou o sonho para ele, ele interpretou o sonho. E ele não só interpretou, mas ele deu todo o plano do que deveria fazer para que evitasse os 7 anos de escassez. E o faraó achou José muito sábio. E ele viu coerência nesse plano de José, que é um plano administrativo, um plano de governo. Então, ele elevou José a uma posição mais alta no Egito, abaixo do faraó. José passou a ser uma espécie de ministro da economia. Passou a ser o braço direito do faraó e a governar o Egito. E ali teve a cena, depois de José ter tido essa ascensão, a terra começou a ter a escassez, a passar fome. E a família de Jacó foi até o Egito porque sabiam que tinha armazenado alimento. Foi quando José reconheceu seus irmãos. E nesse momento, José teve a oportunidade de se vingar. De se vingar dos seus irmãos, pelo que os seus irmãos fizeram com ele. Mas, pela resiliência, por todo o processo que ele passou, por tudo que ele aprendeu. E eu tenho certeza que nesse processo, ele teve um processo do autoconhecimento e reconheceu as suas falhas. Reconheceu o que ele fez com os irmãos, os sentimentos que ele despertou nos irmãos. A Bíblia não fala sobre isso, mas eu interpreto dessa forma pelo perdão que ele liberou aos irmãos e o amor. Então, ele liberou um perdão com misericórdia, um perdão com amor, e foi restaurado. A sua família foi restaurada. Ele mandou chamar Jacó e o faraó presenteou com uma terra. E ali eles passaram a viver com a abundância. Então, Deus, ele já tinha a promessa, o plano da ascensão de José. Porque sabia que teria esses 7 anos de fome. E Deus não queria que o seu povo passasse fome. E Deus usou a vida de José. Deus é tirano? Deus armou toda essa situação? Não. Foi por falha humana.
Mas se não fosse dessa maneira, teria sido de outra maneira. Mas isso ia acontecer, porque era a propósito. Então, Deus transformou toda essa dor, todo o futuro incerto de José, todo esse tempo que José ficou preso, Deus transformou em processo, transformou em propósito, transformou em oportunidade para José, oportunidade de crescimento, oportunidade de cura, oportunidade de evolução, oportunidade de desenvolvimento. E José enxergou isso, eu tenho certeza, pela atitude que ele teve diante dos seus irmãos. Então, a história de José é uma história que nos inspira o quanto nós devemos abraçar as oportunidades através do sofrimento, das dificuldades, das adversidades. Oportunidade de nos conhecermos, oportunidade de conhecermos a Deus pela fé, de nos apoiarmos nessa fé, de acreditarmos que Deus está na nossa história e que Ele está conosco, que Deus, Ele não é só benévolo, mas Ele é benigno e Ele é longânimo, Ele é rico em amor e misericórdia e a nossa esperança está nele. E trazermos à nossa mente o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Para isso nós precisamos conhecê-lo. E a resiliência nos forja. Nós somos forjados quando decidimos sermos resilientes. Nos descobrimos, nos desenvolvemos e passamos a ter muito mais amor, sabedoria em decidirmos amar. Sabedoria para aprendermos a lidar com as dificuldades da vida, com os eventos de injustiça. Então, essa jornada de evolução é o legado que você está decidindo construir nessa jornada. E é o legado que em vida você contribui com as pessoas. Porque tudo que você viveu, todas as experiências de uma forma vívida e que você aprendeu, você vai contribuir em tudo que você se propor a fazer. Porque esse processo é um processo de transformação. Para nós evoluirmos, nós precisamos viver um processo de transformação. E é um processo contínuo, até o seu último fôlego de vida. Porque enquanto você vive, você tem oportunidades de aprendizados, de lições. Então, viver uma vida abundante é você aceitar esses processos e você ter a paz. Porque a sua vida é uma vida com sentido. É uma vida que se torna uma vida com propósito. E nós temos essa necessidade intrínseca. É uma necessidade humana e nós fomos criados para isso. Nós não fomos criados para estarmos estagnados. Nós não fomos criados para recebermos as adversidades com resignação. Não. Nós temos uma capacidade, um potencial gigantesco, desconhecido e adormecido. E as dificuldades despertam. Por isso que são oportunidades. Então, eu espero ter despertado isso em você. Eu espero ter contribuído com você de alguma maneira. Eu espero que tudo que foi dito aqui faça sentido para você. E se você está vivendo um momento onde você está paralisado, dê o primeiro passo.
Dê o primeiro passo de fé. E não pensa. Não pensa como vai ser, se você vai conseguir, se você vai conseguir fazer certas coisas e desenvolver. Não pense em nada disso. Só dê o primeiro passo. E viva. Nesse primeiro passo, nessa jornada, vai vivendo um dia após o outro. Porque a cada dia vem a necessidade, vem as suas preocupações e você vai superando isso de uma forma leve, muito consciente, muito conectado com você mesmo, com Deus, de mãos dadas com Deus. Ok? Então, um beijo no seu coração. Se esse conteúdo foi bom para você, se esse conteúdo fez sentido, te despertou, e você conhece mais pessoas que precisam ouvir esse conteúdo, então compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Você vai estar contribuindo para a vida de cada uma delas. Deus abençoe.